hora de falarmos do Cruzeiro aqui em O Tempo Esportes. E o Rafa Nobre já tá de volta pra gente falar do cabuloso. Diga lá, Xará. E aí, Xará, boa tarde pra você, boa tarde pra Di, pro Lelhão e pro Samuca também conectado aqui com a gente. Pois é, vamos falar do Cruzeiro que tá nessa reta final aí de preparação pra essa retomada do Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo. Esse duelo contra o Santos vale 6 pontos sim nessa briga para que o Cruzeiro possa se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Santos, o primeiro ali da zona de rebaixamento, então a vitória do time santista, Deus me livre, vamos bater na madeira aqui, mas pode trazer o Cruzeiro ali para mais perto dessa zona de rebaixamento. Cruzeiro que vai sim tentar a vitória fora de casa. O Cruzeiro tem regulado no Campeonato Brasileiro, vai tentar manter esses bons números longe de Belo Horizonte. O Cruzeiro do Zé Ricardo que participou de mais um treinamento forte na Toca da Raposa 2. Esse, o quinto trabalho, 5 dias de trabalho do Zé Ricardo, se a gente for levar em consideração que domingo teve folga o Cruzeiro, e aí para que possa amanhã sim já fechar essa preparação para esse jogo contra o Peixe, e quem sabe o Cruzeiro possa trazer bons números. O Zé Ricardo que já diagnosticou, até porque não é muito difícil também, é um problema central do Cruzeiro, que é o ataque, né? O Cruzeiro tem bons números defensivos, tem a 4ª melhor defesa da competição, mas o ataque é o 3º pior da competição, ao lado do Goiás. Só Inter e Vasco tem números piores. O Cruzeiro que só marcou 20 vezes, o Vasco 16, Inter 17, Cruzeiro e Goiás com 20. Cruzeiro, segundo time que mais chuta, média de 11,7 por partida. Pior em conversão clara, em chances claras, né? 28% só o Cruzeiro aproveita. Tem ainda o terceiro pior, o terceiro pior time de pontaria, 40% só. E além desse número que eu citei, que é o terceiro pior ataque, o Cruzeiro, se a gente for comparar com o Botafogo, por exemplo, tem 39 gols, quase o dobro de gols marcados do Cruzeiro. Então o Cruzeiro muito distante de bons números ofensivos. Esse é o principal ponto que o Zé Ricardo precisa corrigir, pelo menos nesse momento, para que possa encontrar aquele tão chamado equilíbrio que busca o técnico que vai estrear quinta-feira. Ontem a gente teve uma notícia à noite, Xará, da sondagem ao lateral esquerdo Marlon do futebol russo. Não foi a primeira vez não, o Krasnodar da Rússia primeiro chegou a consultar até o Marlon, e ontem o Dinamo Moscou parece que também avaliou a situação do lateral esquerdo do Cruzeiro. Só que aí tem uma questão, porque a janela de transferência está ali batendo na porta para poder encerrar, e também tem um fato dessa proposta de fato concreta não ter chegado na mesa do Cruzeiro, né, Samuca? Boa tarde. É isso, Rafa. Boa tarde para os amigos que nos acompanham aqui em O Tempo Esportes. É a informação que a gente tem, e eu consultei algumas pessoas no dia de ontem e refiz o contato hoje, e essa proposta não chegou até o momento. O Marlon, ele tá treinando normalmente, a janela na Rússia vai se encerrar na quinta-feira. Amanhã ele deve vir, eu já falo aqui de Santos, na Baixada Santista. Amanhã ele deve vir normalmente com a delegação. Isso não vai virar uma negociação. Agora, pro ano que vem, não sei, ele foi, como você disse, sondado pelo Krasnodar, agora pelo Dinamo Moscou. O fato é que o Marlon vem chamando a atenção em pouco tempo de Cruzeiro, né? Assim como todos, ele teve uma queda de rendimento, mas o que ele já mostrou nessa Série A é que é um lateral muito confiável, e que o Cruzeiro acertou em cheio aí, trazendo o Marlon lá do Ankaragucu, da Turquia, e a vinda foi em definitivo, o contrato a princípio até o final do ano que vem, Rafa. Ô, Samuca, agora é o outro Rafa que tá falando contigo aqui. Velho, você já tá em Santos, cara? Tô vendo uma paisagem diferente aí do seu cenário habituê. Como é que tá o clima por aí? O jogo que acontece na quinta-feira, mas você já tá na Baixada, né? Já, um calor absurdo. O que acontece? Eu já tinha comprado a passagem porque o jogo seria na quarta-feira, né? Quando a CBF desmembrou as rodadas, seria na quarta. Aí tem uns 10 dias a CBF mudou. E pra gente trocar uma passagem, meu amigo, você consegue comprar uma passagem barata, mas pra você trocar, aí você tem que
deixar quase que um rim pra fazer a troca. Aí eu falei, eu vou antes e a volta, Deus abençoe. Devo chegar de busão aí na sexta-feira. Mas o ônibus, mas o ônibus de Santos pra cá é tranquilo. Eu tô acostumada a fazer essa viagem, não é? Porque Samuel está no local onde meu filho mora, que é Santos. E quando não dá de avião, é legal, ônibus leito, tranquilão, você vem de boa, é muito tranquilo. Agora, ô Samuel, você falou aí dessa questão do maior problema do Cruzeiro ser a questão, aliás, foi o Rafa que falou, e passando para você essa questão ofensiva, né? E de treinador novo, que a gente sabe que pela característica dele, ele gosta de jogar com 3 homens de frente, né? Um centroavante, cada um caindo para um lado, um pela direita, outro pela esquerda, gosta do meio ali na frente dos volantes. Não vai diferir muito essa coisa tática, não, né? Pois é, eu acho que não, viu? Ele gosta sim dos pontas, né? Isso. Um de um lado, um do outro, o centroavante, porque uma das características do Zé Ricardo não é aquele time que não é um que vai ficar só se defendendo, mas também não é aquele que vai buscar ataque o tempo inteiro. Exatamente. E acho até, foi o tema da minha coluna hoje em O Tempo, que talvez seja uma característica que vai se encaixar nesse estilo do Cruzeiro, porque o Cruzeiro, quando ele teve que só propor jogo e contra principalmente adversários ali da parte de baixo da tabela, o Cruzeiro teve muita dificuldade. E o Cruzeiro, ele criou muitas oportunidades quando ele teve espaço, quando a bola às vezes estava com o adversário e o Cruzeiro com um contragolpe com jogadores rápidos. Então, eu tô até curioso para ver isso, como que o Zé vai colocar isso em campo, na prática, e se também isso pode ajudar, porque convenhamos, né? O time que fica propondo o jogo o tempo inteiro, ele acaba, como é o caso do Cruzeiro, às vezes cria e não aproveita. Ele dá mais chance para o adversário de vencer os jogos do que ao contrário, né? Vamos ver se vai ser um time seguro defensivamente, acho que vinha sendo. Se vai ser mais letal quando tiver essas oportunidades, se o adversário tiver com a bola, em muitas vezes vai encontrar campo aberto para um contragolpe. Na prática eu quero ver isso acontecer. Na teoria é uma das ideias do Zé Ricardo, né? Ô Lelão, você concorda com o Samuca que falta justamente essa efetividade maior do Cruzeiro quando chega ao ataque? Porque a gente tá elogiando aqui, desde que o Zé Ricardo assumiu, a defesa do Cruzeiro, né, Lélio? Falando que o ataque é o grande ponto de deficiência, digamos assim, do Cruzeiro. É botar mais a bola na casinha, sabedor de que num contragolpe, por jogar exposto, indo pra frentex o tempo todo, você tá sujeito a tomar 1-2? Com certeza. Não, isso aí a gente já havia detectado, né? Em jogos do Cruzeiro. O time tem uma dificuldade muito grande de ficar com a bola nos pés, né? E aí, a partir ali do jogo contra o São Paulo, o Pepa foi tentando modificar ali a maneira de jogar. Aí ganhou com um gol contra do Rafinha, sem dar um chute a gol, né? Só para lembrar. E aí, nos jogos em que o Cruzeiro ele era atacado, ele se comportava muito melhor. É só pegar as atuações fora de casa contra o Inter, contra o Flamengo, contra o Grêmio na Copa do Brasil, porque esse do Brasileiro foi um ponto fora da curva, né? Você pega o próprio jogo contra o Atlético, se bem que ali o Cruzeiro ele dominou completamente o Atlético lá no Parque do Sabiá. O jogo contra o Atlético Paranaense, que o Furacão foi pra cima e tava levando só nos contra-ataques, entendeu? Então, encontrando o campo aberto, o Cruzeiro vai. Agora, não pode chegar e perder, por exemplo, o jogo tava 1-0, dramático em São Januário. Porra, o Bruno Rodrigues perdeu o gol, ele e o goleiro, no último lance praticamente, mas tinha que fazer o gol, sabe? E isso aí realmente comprometeu bastante a campanha do Cruzeiro até aqui no Campeonato Brasileiro. Hoje eu vou concordar com Samuel Venâncio, amigo. Aleluia. Eu mudo tudo que eu falei. Então não toca mais não. Tá bom, viu?
Calma. Vai se criando um clima. Vai se criando um clima. Que clima, hein, Jones? Que clima. Ô, pessoal, são 5h52. Só pra poder reforçar isso que o Lelhão falou, tem uma questão pra esse jogo contra o Santos. O Cruzeiro enfrenta um time que tá na parte de baixo. Teoricamente, o Cruzeiro teria que propor o jogo, só que o empate não é nada tranquilo pro Santos, né? O Santos vai ter que sair. É claro que o Cruzeiro também precisa vencer, são 8 jogos sem vitória, mas o empate, até o Lelhão destacou isso já, é até um bom resultado pro Cruzeiro. É claro, bom é a vitória, né? Mas o empate não seria um péssimo resultado, não. Pelo menos o Cruzeiro manteria esses 5 pontos de diferença pro Z4, né? Então, acho que se o Cruzeiro souber jogar com inteligência, a Samuca também falou disso, acho que dá pra saber explorar esse espaço que o Cruzeiro vai ter, sim. Com certeza. E hoje na Toca da Raposa tivemos o treinamento, o vídeo que o pessoal da assessoria do Cruzeiro subiu pro YouTube do Cruzeiro há pouco, que mostra um pouco da prática, né? E também tivemos o depoimento do Lucas Silva, né, Xará? Pois é, um dos jogadores que a torcida gosta do futebol dele, e desde que voltou pro Cruzeiro apresentou sim um bom futebol, até um jogo ou outro não foi tão bem, até como esse jogo contra o Grêmio também não participou tão bem o Lucas Silva, mas tem bons números e tem ditado o ritmo do meio campo do Cruzeiro. Ele falou um pouquinho desses primeiros dias, essa primeira semana do trabalho do Zé Ricardo, como é que foi, vamos ouvir o que falou o camisa 16 do Cruzeiro. Tive uma semana muito boa de treinamento, até pela data FIFA tivemos um período maior de treinamento. Com a chegada do Zé e da comissão já deu para entender bem como é a sua filosofia de trabalho, já deu também para ele conhecer as características de cada jogador. Então a gente vai muito bem preparado já para esse jogo contra o Santos. Trabalha muito a questão de intensidade, perca e recuperação da bola, alguns termos técnicos também que a gente sentiu necessidade, né, durante esses últimos jogos. Então acho que está tudo alinhado, tudo ajustado com a nova comissão técnica, com o Zé, e está todo mundo motivado já para esse jogo contra o Santos. O Lucas Silva também falou, Xará, de uma marca muito expressiva, vai completar 200 jogos pelo Cruzeiro, defendendo o Cruzeiro nesse jogo contra o Santos, e ele falou da importância desses números e de vestir tanto tempo a camisa do Cruzeiro. Vamos ouvir. Muito feliz, motivado para essa possível marca de 200 jogos ser atingida nesse próximo jogo contra o Santos. Para mim é uma honra, um privilégio vestir a camisa do Cruzeiro, ainda mais ter sido revelado aqui, já também na história do clube com títulos. Então para mim, como eu falei, uma honra, um privilégio, e eu estou muito feliz e motivado para vestir essa camisa 200 vezes. Bom, é isso. O Lucas Silva falando dessa marca e desses primeiros dias de trabalho com o Zé Ricardo, ele que notadamente tem se destacado no meio campo do Cruzeiro. Aí, até para te perguntar, Samuca, antes de te perguntar, eu vou falar que não o time que eu acho que o Zé Ricardo vai colocar em campo, mas o time que eu, Rafael, colocaria e mudaria nesse meio campo se fosse treinador do Cruzeiro. Entraria com o Fernando Henrique, manteria o Jussa e adiantaria o Lucas Silva e deixaria os 3 lá no ataque. Aí o Arthur Gomes com o Bruno Rodrigues, o Wesley esperando um pouquinho, o Papagaio lá na frente. Esse seria meu time. Agora eu quero saber o seu, viu, Samuca? Eu sei que difícil a gente tentar trazer alguma coisa dos treinamentos, mas o que você acha? Você mudaria esse time também? Você deixaria o time que vem jogando, que veio atuando com o Pepa? O que você pensaria para esse meio campo, Samuca? Então, Rafa, hoje eu acho que teve um trabalho tático na toca. O que teve na última semana não teve mudança de peças. É o que vinha jogando. Aliás, em um dos testes aí ele deixou Wesley, Arthur e Papagaio. De hoje ainda eu não tenho nenhuma informação até o momento, então eu vou esperar. Eu quero ver jogadores que não vinham sendo aproveitados terem chance, mas eu acho que não vai ser agora. Pelo menos com o Zé chegando, ele vai conhecer todos, não vai sair mexendo em muito da estrutura que vinha acontecendo, até porque o Cruzeiro, ele em vários jogos, ele fez bons jogos, como o Lélio citou aí, então tem que ajustar uma coisa ou outra ali e não necessariamente sair mudando todas as peças. Eu concordo, acho que o Cruzeiro tem um grande defeito, que é o meio-campo, principalmente ali no início da construção da jogada, ele não ajudar tanto.
O Jussa a gente sabe que é um jogador de muita marcação, mas para construção de jogo ele não tem essa qualidade, não adianta exigir isso dele. Então, vamos ver o que vai fazer o Zé Ricardo aí. Eu vou aguardar para dar opinião amanhã, viu, Rafa? É difícil, né? Quando o treinador é novo, a gente sempre mistério, tentar né? acertar. Mas você falou desses 3 aí o meio seria como? O Lucas vai ficar de amador mais à frente, é isso? No time que eu tentaria, sim. Eu adiantaria o Lucas, até porque o Vital... O início dele, né? No início o Lucas ficou mais na frente, exatamente, né? Assim, no início da volta do Lucas Silva, né? Lembrando que a terceira passagem dele, é por isso que o pessoal deve assustar, mas os 200 jogos são 3 passagens dele, né? Aí então ele seria mesmo o armador. Adiantaria. Não seria aquela função de armador, mas ele com... O distribuidor ali. Com menos um pouco de responsabilidade de marcação, né? Mais para poder articular aquelas jogadas ali, tendo o Fernando Henrique do lado dele para poder auxiliar. Eu, pelo menos, pensaria num time assim. Concorda? Gosta? Gosto. Eu acho que ele tá enfrentando o Santos, na Vila Belmiro. O Santos tá muito pressionado. A gente sabe tanto que essa torcida pressiona mais na Vila Belmiro. Eu acho que quanto mais o Cruzeiro encolher, pior para ele. E outra coisa também, mesmo que a gente fale que o Zé Ricardo, ele é um treinador mais defensivo, né? E as pessoas falam assim, quer dizer, todo mundo lá atrás, não quer dizer isso, não. Quer dizer que você vai ter uma marcação mais forte, que você vai fazer uma retranca, talvez depois que você fizer um gol ali, segurar um pouco mais, ser mais precavido. Mas eu acho que pode ser na distribuição do Lucas, e também você tem o Wesley ali para puxar a marcação, você tem o próprio Papagaio, que o Santos não é maluco de largar sozinho, então pode ser que abra espaço ali na frente. É bom. Lélio Ricardo, qual a sua opinião? Agora o senhor é o treinador do Cruzeiro, Lelão. Não, mas qual que é a formação que o Rafa falou aí? Eu me perdi. Manda de novo aí, Xará. Seria esse 4-3-3 mesmo, Lelão, mas com a diferença do Vital. Eu tiraria o Vital e colocaria o Fernando Henrique, basicamente é isso, para poder auxiliar a saída de bola ali com o Jussa e também até a articulação de jogada com o Lucas Silva. O Lucas Silva um pouquinho mais livre para poder pensar essa jogada e encostar nos atacantes ali na frente. Teve recentemente um jogo que o próprio Pepa, ele escalou 3 volantes. Aliás, ele começou com o Vital lá em Palmeiras, né? Conhecido também como São Paulo, estádio Allianz Parque, e começa com o Vital e depois coloca o Machado e faz o meio de campo com o Jussa, o Lucas Silva e o Machado, e o Cruzeiro joga bem lá em São Paulo. Pode ser uma opção interessante, 2 homens rápidos juntamente com o Papagaio, pode ser que sim. É uma opção, né? E aí o Cruzeiro, ele ali dos 3 volantes, ele tem 2 homens que arriscam também muito de fora da grande área. No caso, o Lucas Silva, esse com a qualidade infinitamente superior à do Felipe Machado. Boa. Por isso que eu gostei. Boa. São 6 em ponto. Ô, Samuca, uma outra questão. Apesar do jogo ser mando do Santos, China Azul vai apoiar em peso, né? Ingressos esgotados para a torcida do Cruzeiro. Isso, a carga não é tão grande assim, né? Perto aí de 500 ingressos, porque a Vila Belmiro, o Santos tem uma capacidade, se não me engano, de 15 mil. O espaço ali é bem reduzido e, aliás, as torcidas costumam se enfrentar bastante de Santos e Cruzeiro. Fica o pedido, né, para todo mundo se precaver aí, tomar cuidado, não caçar confusão não, porque isso não dá, não tem que tolerar esse tipo de coisa, né? Que seja aí um jogo de paz entre as torcidas, mas esses ingressos estão esgotados. A venda foi pelo site, não vai nada para bilheteria. Se sobrasse carga, teria venda na bilheteria no dia do jogo, mas se esgotou tudo hoje. E para a torcida do Santos também, vai ser a Vila aí com a capacidade máxima, um verdadeiro caldeirão na quinta-feira, 7h da noite. No caso, é um caldeirão de pressão, né? Nessa, mãe. Você tá maluco. Agora, só um detalhe, a impressão minha, a cada ano que passa, a capacidade da Vila tá diminuindo ainda mais, hein, velho? É por isso que eles vão construir um estádio novo. Bicho, um time igual o Santos, que apesar de ter uma torcida que tá concentrada, né, bastante ali na Baixada Santista, em São Paulo capital também,
Eu acho um estádio com menos de 20 mil de capacidade para um time do tamanho do Santos é muito pouco, velho. Ali é muita tradição também. Nossa. Mais nisso, mas os planos dessa diretoria do Santos é um estádio para 30 mil, né? Para 30 mil. A gente já viu até as maquetes. Acontece o seguinte, né, Rafa? Não tem dinheiro nem para montar o time, vai construir estádio. E aí é por isso que existe uma cobrança muito grande do torcedor em relação a isso. Sem contar que eles que pesam muito na questão da tradição também. Vai tirar lá da vila, né? Onde esteve Pelé. Eles querem ficar por ali, né? Eles querem ficar por ali. E de um modo geral também, né? Os estádios, de um modo geral, eles têm diminuído também. A questão de segurança, sim, a turma tem pensado muito nisso, e os estádios que antes recebiam grandes públicos, hoje dá pra contar no dedo. Mas existe um erro de avaliação muito grande quanto à torcida do Santos. O Santos, quando joga em São Paulo, no Pacaembu, ele sempre jogou para mais de 35 mil pessoas. Sim. Sabe? Então fica pensando, a torcida do Santos é só aqueles 13 mil lá que vão na Vila Belmiro. Não, a torcida do Santos, ela quer ver os jogos, é uma reivindicação, e por isso que o Santos tá batalhando aí. Num primeiro momento pode ser que faça do Pacaembu a sua casa, mas é muita reforma que teve com camarote, alguns setores bem estranhos que o Santos criou lá na Vila Belmiro, mas o certo é que tem que tomar cuidado com esse Marcos Leonardo aí, perigosíssimo. Foi ele que fez ele foi quando eu falei assim, ele perigosíssimo. Diga, Xará. Muito bom de bola, né? Ele fez o gol aqui, né? Fez aqui. Né? Foi dele o gol, aliás, bonito o gol. Cruzeiro, 10 jogos fora de casa, na situação de visitante, 13 pontos. Então, 7ª melhor campanha como visitante no Brasileiro. Se agarrar esses números, se como mandante são péssimos os números, né? Pelo menos como visitante, é um alento pro torcedor. O Cruzeiro, quem sabe, consiga jogar e trazer tudo isso que conspira hoje contra, né? A torcedor que lota, se vê que o futebol não tá encaixando, o Cruzeiro tá respondendo, essa torcida vira e aí pode jogar a favor do Cruzeiro. Né? Não, e desses jogos aí que foram citados, jogos do Cruzeiro fora, Samuca sempre tá viajando. Pô, contra o Inter, vai falar que jogou mal contra o Inter? Não jogou. Não. Contra o Atlético Paranaense foi bem. Contra o Flamengo vai bem, mas fica no empate. Mas foi bem. Muito bem. É a questão do Bahia também. Esse aí eu trombei com o Samuel lá. Então, assim, Samuca, é a questão do mínimo detalhe, né, cara? Pra poder voltar com esses 3 pontos na mala, porque o Cruzeiro não joga mal fora. É verdade, mas precisa também voltar a ter bons resultados fora de casa, né? Precisa voltar a vencer de qualquer jeito, né? São 8 jogos já. A última vitória há mais de 2 meses foi contra o Vasco, que o Lélio falou aí, e quase que o Cruzeiro ainda vacila naquele jogo lá em São Januário, sem torcida, no Rio de Janeiro. Chegou a hora, não dá pra adiar mais, né? A gente já vem falando isso aqui seguidas vezes, mas esse é o jogo, meu amigo. Derrota nem pensar. Aliás, foi em São Januário que você saiu, arrumou um corredorzinho. Esse menino é doido, esse Samuel, né? Que fez? A pessoa, o pau quebrando, esse menino a mulher dele deve morrer do coração, Bárbara de casa. Porque ele foi pra um lugar que o pau tava quebrando e todo mundo falando, e ele lá escondidinho, e ele mostrava, ele olhava. Aí eu fico receosa, porque o jogo do Santos, né, é num local assim também, né? Então você tome tento, tá? Você sossega aí, viu? Não, mas a torcida do Vasco queria invadir aquele dia lá, São Januário. Foi São Januário. Ele lá escondendo, mas ele tava bem indo pro lado da torcida, sabe? Repórter querendo mostrar tudo. Essa pessoa. Vai lá, viu? Vai lá, vai lá. Bota o colete aí de imprensa, viu? Um capacete, viu? Não vacila, não. Ô, Samuca, mais algum detalhe direto aí da Baixada Santista, seu Samuel Venâncio? Não, só esperar amanhã, né, a última atividade, e o Cruzeiro vai chegar aqui, muito provavelmente, no início da noite, para este jogo da quinta-feira, às 7 horas, na Vila Belmiro. Uma curiosidade, eu acho que mora aqui no hotel onde vai ficar o Cruzeiro, o Mendonça, que é jogador aí do Santos, hein? Mas amanhã o Santos deve se concentrar, então não vai encontrá-lo por aqui. Esse aí é aquele hotel do shopping? Né? Isso mesmo. Boa. Ô, Samuca, então boa estada pra você aí na Baixada Santista. Valeu, viu, meu velho?
Qualquer coisa você liga pra Valeu, gente. tamo junto. Cuidado com a torcida. Pode deixar. Amanhã voltaremos com o Samuel Venâncio aqui em O Tempo Esportes, amanhã com o Cruzeiro no primeiro bloco do nosso programa. E Xará, você volta daqui a pouco também com mais o Cabuloso, certo? Volto daqui a pouco, com certeza.